Eu comecei a trabalhar com a família Bischoff, que eram os mais antigos fotógrafos de Piracicaba. E isso mais ou menos em 1957. Só que naquele tempo, o fotógrafo não começava e já pegava a máquina e ia fotografando, né? Primeiro tinha que trabalhar no laboratório, aprender a revelar filmes, os filmes eram tudo branco e preto. Aí, a partir disso, a gente começava a aprender com aquelas maquininhas antigas, Kodak e tal, e ia começar a tirar fotografia aí dos timinhos de futebol, de bairro. Depois vinha um aniversarinho de criança, festinha popular, mas eram poucos, apesar que eram fotógrafos conhecidos da cidade na época, eram uma meia dúzia aí. Tinha o Idálio Filete, o Cícero, o Caprese, Lacorte, né? Na Vila Resende tinha o Mário. E eu dedicava muito a shows. Todos os grandes artistas que vieram em Piracicaba eu fotografava. Os carnavais de Piracicaba, que eram famosos, inclusive. Teve um ano que até o Fábio Júnior desfilou na Zum Zum aqui em Piracicaba, ficou muito comentado. E outra lembrança grande, quando o Roberto Carlos começou a ficar famoso, tinha no máximo 3, 4 músicas de sucesso. Ele esteve em Piracicaba, um grande show no Cine Palácio. Fotografia o Roberto Carlos também foi interessante, isso foi através do Peter, acho que você deve estar vivo daí. Quando o Roberto Carlos comprou um rancho em Piracicaba e fotografei ele pescando lá. A Hebe Camargo esteve em Piracicaba em show na praça, fotografei a Hebe Camargo aqui na praça. Um outro fato que marcou na época também, na época do Roberto Carlos, em Piracicaba, no Coronel Barbosa, veio o tremendão, o Erasmo Carlos junto com a Vanderleia. Então eu e o Cícero fizemos essa reportagem também de coisa. E os grandes eventos para o povo eram feitos em palanques, em frente à igreja da catedral, na praça. A praça era mais ampla do que hoje, né? Não tinha esse jardim que chegava, a praça era ampla. Então os grandes eventos eram para o povão, como esse que estou mostrando para vocês aqui, do Ioserra, aqui, né? E todos os grandes eventos eram popular mesmo. Na época tinha umas caravanas que vinha de artistas, que trazia já 10, 12 artistas. Fotografei o Chacrinha. Acho que deve ser a única vez que veio em Piracicaba. Quando teve a primeira festa no engenho de Piracicaba. Depois parou, não teve mais. Não era assim, era fora ainda. O Chacrinha com a Chacrete estiveram em Piracicaba, fotografei. Nos anos de 1982, 83, deu uma das grandes chuvas, comparado a esses últimos anos agora, que teve essa grande chuva, naquela época. E foi uma das maiores enchentes aqui no Rio Piracicaba, maior que dessa vez, cerca de uns 100 metros o rio avançou a rua aqui. E o clube de regatas, que era lá na beira do rio, encheu totalmente de água, né? Na época o prefeito era o Cássio Pascoal Padovani, até fotografei para ele lá, mostrando a enchente do rio, tudo. Quando eu abri ali uns dias aquele quarto que tinha lá, um cadeado bem guardado, estava todinho encharcado de água. Perdi tudo, os negativos, tudo grudado, era tudo negativo, branco e preto, né? Tudo grudado um com o outro assim. Foi triste, chorei por várias horas pensando ali, revendo tudo já. Os grandes eventos sociais, casamentos, bailes, enfim, era uma história ali, mais ou menos ali, que eu tinha de uns 20 anos, mais ou menos ali, perdi. Naquela época, a gente revelava à tarde todos os filmes, deixava durante a noite secando num varal lá dentro, cerca de 80, 60 filmes às vezes, e depois, no dia seguinte, tinha que copiar todos esses filmes.
Essas cópias eram reveladas em grandes tanques, lavada, porque o fixador era muito forte, fixada durante 1 hora, depois lavada durante 2, 3 horas, depois vinha a secagem. O mais difícil de todas as fotos, nós tínhamos umas placas grandes que secavam as fotos. Tinha que secar aí 60, 70, eram horas e horas de serviço secando. Depois futuramente veio umas secadoras com esteira, foi melhorando, mas o trabalho era praticamente todo manual. No Comurba foi no dia 6 de novembro de 1964, né? A data que todo mundo sabe. Eu trabalhava com o Bischoff. À tarde a gente costumava, na hora de descansar um pouco, ficar ali na porta, vendo o povo passar, ali batendo papo na porta. E por coincidência, mais ou menos umas 2 horas da tarde, 2h30 da tarde, a gente escutou aquele estrondo, brum, e aquele mundo de poeira ali, bem no meio da praça, assim, né? Que ficou por cerca de quase 1 hora aquela poeira no ar, assim. Então todo mundo, curiosidade, saiu correndo para ver, eu também. Aí eu voltei, ainda peguei minha maquininha lá, aí correndo para ver aquilo. Não dá para nem chegar perto, era tão grande o estrondo, a poeira. Aí começou a aparecer carro de polícia, aquele barulhão, não tinha essa estrutura que tem hoje de bombeiro, precisou vir bombeiro de Campinas e começou aquela correria toda. Mas em questão de 5 minutos após a queda, eu assisti. Antes de cair o Comurba, essa história também muitos piracicabanos da época conhecem, né? Tinha um grande cinema já funcionando em uma das partes do prédio embaixo, chamada Cine Plaza. E por sorte, o Comurba caiu numa sexta-feira à tarde. Era o único dia que não tinha sessão à tarde. Era dia de manutenção, fazer limpeza, aquelas coisas aradas, entendeu? Se ele cai à noite, na hora do cinema, morria no mínimo 1000 pessoas. Isso aí começou em 1971. Nós fizemos a Associação dos Fotógrafos Profissionais de Piracicaba, né? E funcionou muito bem uns anos, né? Tinha como presidente o Idálio Filete, eu era o primeiro secretário, né? E tinha todos os fotógrafos da época, né? E para que respeitasse um ao outro na hora das reportagens de casamento, que às vezes acumulava na igreja, aqueles muitos casamentos nos clubes, então que dividisse, cada um que ficasse mais em um determinado clube do que o outro, para poder cada um reunir as suas equipes, né? E quando tivesse grandes formaturas que tinha em Piracicaba, não é que nem hoje que tem as equipes, naquele tempo não tinha essas equipes que vinham de fora, nada. A gente se reunia, nossos grupos aqui, né? E funcionou, mas depois começou a haver muita deslealdade, concorrência entre os próprios, aí acabou parando, né? Até o último presidente da associação ficou eu, né? O Cícero teve muita amizade com ele. E ele também, como já era um fotógrafo mais velho, popular, me ajudou muito também no início da minha carreira. Quer dizer, então, assim, popularmente, assim, né? Os carnavais de rua era só eu e ele que fazia, os outros fotógrafos não faziam essa loucura. Aí nós ficávamos a noite inteira com 3, 4 máquinas penduradas, para poder estar trocando filme, aquela dificuldade, com flashes pesados na época, era cansativo demais. Eu fui um dos pioneiros também em Piracicaba a ter o repeteco do flash, né? Aquilo, quando começou, nossa, o povo dentro da igreja, nós dentro da igreja da vila, fazendo uma reportagem de casamento. E eu tinha dois para repetidor, não é isso? Então ficava um num lado, outro no outro, né? E eu fotografava, acendia assim, 3 flechas ao mesmo tempo. Nossa! Fotocélula, né? Fotocélula. Então, essas 2 primeiras fotocélulas em Piracicaba eu fui o primeiro a ter.
Depois os outros foram copiando, é lógico, né? Mas o próprio povo ficava admirado, né? Nossa, sem fio nenhum, sem nada. O Jorge bate a foto aqui, acende lá, acende aqui, né? Eram os ajudantes da gente que via só para segurar a fotocélula lá, né? Você trouxe essa novidade. E as fotos ficaram muito mais bonitas, né? Só para você ter uma ideia, coisa antiga, até o defunto, depois que morria, tinha um certo tipo de gente, principalmente nortistas que moravam em Piracicaba, outras coisas, que gostavam da última foto com a família em volta do defunto lá. Isso fiz muitas vezes. Acho que o que eu não fotografei foi só o nascimento da criança, que eu não tive coragem nem do meu filho, nem da minha filha. Eu não, sabe, o parto, eu nunca tive, e fui convidado a fazer, mas não tive coragem, eu nunca gostei de ver coisa assim de cirurgia de médico. E uma vez, interessante, a pessoa queria que eu fosse tirar na Santa Casa, que eu falei, não vou, essa parte eu não tinha coragem, não sei porquê, eu nunca gostei. Eu acho que eu não nasci para ser veterinário, para ser médico, eu tinha dó de ver as coisas, então isso aí eu nunca fotografei. O resto que você pensar, acho que eu fiz, viu?